Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na cantoria de impostos, e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de remédio, mas sim os doentes. Aprendei, vós, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. fazendo-nos viver o amor e a reconciliação. Minhas irmãs e meus irmãos, de modo muito especial, você que é membro do apostolado de oração, a palavra que Deus tem para nos dirigir hoje, através do profeta Amós, através do evangelista Mateus, é uma palavra que nos apresenta Jesus, cuja palavra é dura, cuja palavra censura e critica os homens de poder, os homens que apostam na destruição dos outros, os homens que exploram os outros, os homens que não dormem enquanto não maquinam, não projetam, não fazem planos de como deverão prejudicar a pessoa, quer seja nos negócios, quer seja nos relacionamentos, quer seja nas atitudes, quer seja nos hábitos do seu dia a dia. Portanto, se de um lado essa palavra é dura para com essas pessoas que apostam na destruição, na ganância, no orgulho, na soberba, no aniquilar, no roubar, prejudicar. Essa palavra promete vingança. Deus se vinga de todos aqueles que, durante o seu dia a dia, subjugam, aniquilam, matam, roubam, discriminam, excluem as pessoas. Do outro lado, no segundo ponto, a palavra de Deus é motivo de alegria para os excluídos, é motivo de felicidade para os excluídos, é motivo de libertação, é motivo de cura, é motivo de salvação para essas pessoas que estão sendo discriminadas, que estão sendo prejudicadas. Então o profeta Amós chama a atenção: vós que andais se questionando e preocupados com o tempo, quando passará o sábado e o domingo, para que nós corramos ao encontro dos nossos negócios, lembrai-vos de que os vossos projetos, os vossos planos, são planos simplesmente humanos. São planos que acarretarão consigo consequências drásticas. Toda pessoa que não para no domingo, no dia do domingo, para colocar-se à escuta da palavra, para colocar-se à disposição para receber Jesus no seu coração. Toda pessoa que está preocupada em como denegrir a figura do outro, em como enganar, em como prejudicar, não pode se esquecer de que um dia Deus lhe vai pedir contas. Deus exigirá de cada um de nós a responsabilidade e clamará pelos prejuízos que nós causamos aos outros.
chega a dizer: Padre, mas eu não sou empresário, eu não sou negociante, eu não trabalho no comércio. Existe outro tipo de comércio que você faz no seu dia a dia, quando você estabelece uma relação excludente, quando você só conversa com quem é seu amigo, quando você só ri com quem ri com você, quando você só ajuda aquele que ajuda você, quando você não dá conta dos seus deveres, das suas obrigações, valoriza-se a si mesmo e deixando que os outros comam o pão que o diabo amassou. Como você está sendo pai? Como você está sendo mãe? As responsabilidades que Deus lhe incumbiu, como estão sendo geridas? Como você está sendo administrador daquilo que Deus colocou nas suas mãos? É disso que Deus deve tirar conta. É dessas responsabilidades que Deus exigirá quando, conforme dizia o profeta Amós, a campainha tocar, o sino tocar, no ajuste de contas. Lembremos de que Deus estará do lado daqueles que você escolher. Deus estará do lado daqueles que você admirar. O evangelista Mateus, cujo chamado acabamos de ouvir hoje, traz-nos uma mensagem de misericórdia e de compaixão para com aquelas pessoas que eram colocadas em parte. Mateus era um destes, chamado de cobrador de impostos. Era o fiscal. Daqueles que batiam as portas e vinham para nos cobrar. Porque era mal visto pela sociedade, era excluído pela sociedade, e Jesus aparece como médico para sarar o coração, para aproveitá-lo e o constituir profeta para as nações. Jesus entra na casa de Mateus, senta-se à mesa e a atitude de Jesus cria um certo rebuliço diante dos seus contemporâneos. Porque o vosso mestre entra na casa de Mateus, entra na casa dos pecadores e publicanos, dos cobradores de impostos. Esta classe que era excluída por aqueles que se achavam justos. Jesus taxativamente diz que não são aqueles que têm saúde que precisam de médico, e sim os que estão doentes. Minhas irmãs, meus irmãos, muitíssimas vezes no nosso dia a dia, também nós rotulamos pessoas, excluímos pessoas, e de modo muito especial poderíamos até falar daquelas pessoas que hoje em dia dos políticos. Todo o Brasil fala do caso Cachoeira. Está bom, não é? A justiça brasileira não presta, a justiça brasileira não é justiça, porque aquelas pessoas que cometem crimes bárbaros não são condenados, não são, enfim, os assassinos, os criminosos matam, e de repente a justiça lhes solta. Não é assim que a gente fala? Quantos políticos estão sendo rotulados de ladrões? Em vez de nós irmos ao encontro deles, pregar-lhes a boa nova, indicar-lhes o caminho certo, incutir neles valores que salvam, como fez Jesus, nós os criticamos e não queremos nos relacionar com eles, porque senão eles estão comendo muito pouco. É assim que a gente fala. Entretanto, a eles também Deus veio. Jesus morou na cruz. Eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Eles precisam saber que Deus é misericórdia e é compaixão. É necessário que o pecador se arrependa. É necessário que o político se arrependa. É necessário que o corrupto se arrependa. Mas ele se vai arrepender se ouvir a palavra, se ouvir o convite à conversão. Podíamos falar de político, podíamos falar de militares, de autoridades policiais, militares e tantas outras pessoas. Poderíamos falar dos assaltantes, dos drogados,
Poderíamos falar dos homossexuais, poderíamos falar das prostitutas, poderíamos falar daquelas meninas ali para quem não é para a nossa casa, tem aquela casa, né? Você como é que se chama? Se é bordel, se é, sei lá, como é que se chama aquela casa ali? Como é que chama de ouro? Chama de ouro. Muita gente vai para lá, mulheres, homens, toda noite, a porta fica aberta. E nós, como cristãos, fechamos o coração. Nós somos os justos, nós somos os puros, nós somos os impecáveis. Aqueles são pecadores, aqueles merecem serem deixados por paz. E Jesus hoje nos dá uma lição. A nossa atitude não deve ser essa. A nossa atitude não deve ser de excluir, de condenar, de matar. A nossa de julgar, condenar e matar. A nossa atitude deve ser uma atitude de ir ao encontro desses irmãos, dessas irmãs, anunciar-lhes o Evangelho. É necessário que a gente se apegue a eles e pergunte qual é a razão que faz com que essas pessoas estejam naquela situação. Por quê? Lá na minha terra agora existe um provérbio: quem dorme debaixo de uma árvore é que sabe o chorar dos pássaros. Isto significa, é uma tradução literal, que não traz consigo a real espiritualidade desse provérbio, mas significa o seguinte: para você entender a situação do outro, você precisa ir ao encontro dele ou dela e conversar. Porque dialogando que as pessoas se entendem. Estar ao lado de quem sofre, que você vai entender a situação do seu sofrimento. É isso que Jesus Cristo fez. Chegou, não rogou a Deus, não o condenou, foi ao encontro dele e conversou com ele. Pois Mateus estava doente e precisava de ser curado. Aquelas pessoas que você acha que são pecadoras, pessoas que não podem conviver com você, precisam do seu carinho, da sua atenção. O filho do problema precisa da sua atenção. Precisa que você se apegue a ele, converse com ele, olhe no seu olho, se vejam cara a cara, para que você se descubra o precioso tesouro que você tem na sua casa. Porque muitas das vezes a gente sataniza as pessoas com quem convivemos, e pessoas que deveriam ser muito úteis se nós nos sentássemos à beira deles, conversássemos com eles, as compreendêssemos, e uma vez compreendidas, nós as iríamos perdoar e então haveria paz entre nós. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, que essas palavras ecoem bem no fundo do nosso coração, mudem as nossas atitudes, os nossos comportamentos, façam com que essas palavras nós deixemos de julgar as pessoas sem entrarmos em contato com elas para entendermos a razão do porquê elas agem desta maneira. Vamos então continuar a nossa celebração, clamando: Jesus, manso e humilde de coração,